Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Nós já ouvimos Deus falar e Deus continua falando. Amém? Graças a Deus. Nesta noite, eu tenho a honra de estar trazendo a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra é de Deus. É Deus falando. E nesta noite, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração uma palavra. E essa palavra tem o tema: como desenvolver uma fé forte. Então, nesta noite, vamos estar falando de fé. Amém? E quando falamos em fé, logicamente, o primeiro versículo que vem na nossa mente é Hebreus 11, amém? Então vamos abrir Hebreus 11? Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim, capítulo 1, versículo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Amém? Graças a Deus. Então vamos entender. Fé é certeza, amém? Aleluia. Certeza do quê? Daquilo que a gente espera receber de quem? De Deus. E quem coloca a fé no nosso coração, a não ser o Espírito Santo de Deus? Porque sem Ele, o homem natural, ele não tem fé. Ele diz que acredita, mas com o seu comportamento, muitas das vezes, ele mostra que não acredita. Aleluias. A fé, meus irmãos, é tratar as coisas que são, com o que se não fosse. É tratar as coisas que são como que se não fosse. Você está entendendo? Diga graças a Deus. É celebrar o milagre que não aconteceu como se tivesse acontecido. Está entendendo? É celebrar o milagre que ainda não aconteceu, como que já tivesse acontecido. Qual é esse milagre? É esse que você está pedindo para Deus há muito tempo. Então, a partir deste momento, começa a celebrar Ele, como você já tivesse recebido este milagre na sua vida. Fé, meus irmãos, é crer sem ver. Porque senão não seria fé. Graças a Deus. Quem ainda não aconteceu porque está esperando igreja, desculpa. A fé ainda não aconteceu porque está esperando o seu passo. Que passo? O seu passo de fé. Por isso que a fé ainda não aconteceu na sua vida. Porque se nós estamos esperando uma coisa, mas a gente não dá o primeiro passo, não vai acontecer.
Muitas das vezes, pensa comigo, nós reclamamos que a nossa vida não está bom. Muitas das vezes, devido às preocupações, devido às situações que se encontramos difíceis, nós reclamamos que a situação não está boa, que as coisas não estão legal. O que está acontecendo na vida, muitas das vezes, não é bom. Só reclamamos. Mas sabe por que o milagre não acontece? É porque nós não fazemos nada, nós ficamos parados esperando as coisas acontecer. Eu e você precisamos dar o primeiro passo. Que primeiro passo que é esse, meu irmão? É chegar até Jesus com aquela certeza. Lembra que fé é coisa que você não vê, mas ela está dentro do teu coração. Você está crendo. Aleluias, graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. E para mudar isso, o que precisa? É necessário eu tomar uma decisão. Enquanto eu fico parado, nada vai acontecer. A partir do momento que eu tomo uma decisão de mudar essa situação que eu vivo reclamando que não está boa. Queridos, você que define como você quer viver. Você só reclama que não está bom, mas você que define. Você define como você quer viver. Aleluia. Graças a Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então eu preciso mover com aquilo que Deus faz. O que Deus vai fazer? Porque Ele viu na sua vida uma decisão ser tomada. Amém? Graças a Deus. Eu marquei, o homem prepara a palavra, amém? Mas quem muda, quem direciona é Deus. Eu estava tomando banho para vir para cá, Deus começou a mudar a palavra. Abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Eu só dei uma pequena introdução. Graças a Deus. Tudo é possível ao que crê, amém? Quando eu falo tudo, já vou ler o versículo. Quando eu falo tudo, é tudo, amém? Mas tem a ver com a sua fé. É possível Deus me curar? É, amém? Mas eu preciso crer. É possível Deus abrir a porta de emprego? Amém? É, mas eu preciso crer. Tudo é possível ao que crê. Se eu não creio, não é possível, não acontece. Então quer dizer que para acontecer, eu preciso crer. Essa noite vai acontecer milagre na vida da igreja, amém? Por quê? Porque você crê. Porque quem te trouxe aqui nesta noite foi a sua perna? Foi, mas foi o Espírito Santo de Deus que te pegou pela mão e te trouxe aqui, porque você não estava nem com força para estar aqui nesta noite, mas Ele te trouxe. Por quê? Porque Ele crê, que você crê, que Ele pode fazer este milagre que você está buscando, amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não vê. Olha, põe Marcos 3. Aleluia. Estou pedindo para ela, porque a minha Bíblia é um pouco diferente, amém?
Isso, Marcos 9, 23. Aleluias. Amém? Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível. Amém? O que? Crê. É o que eu acabei de falar, amém? Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode. Pode, igreja? O Senhor pode? Ele pode todas as coisas. Por isso que eu te disse, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Se você crê que Deus pode curar, Ele pode. Se você crê que Deus possa fazer um milagre que você vem pedindo há tantos anos, Ele pode. Tudo é possível. Amém? Voltando a Hebreus de novo. Hebreus 11, 6. Olhando. 11, 6. Nós estamos falando de fé. Amém? Como é que eu posso agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Aleluias. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível. O que é impossível? Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Então, nesta noite, eu e você, que decidimos estar aqui no culto hoje, estamos agradando a Deus. Amém? Estamos aqui por fé. E se estamos por fé, a palavra de Deus está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tendo fé, eu estou agradando a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Você está esperando recompensa de Deus nesta noite? Amém? Graças a Deus. Deus é fiel, Ele é tremendo. Aleluias. Glórias a Deus. Então, se eu não tiver fé, eu desagrado a Deus. Então, eu tendo fé, colocando minha fé em ação, eu já estou agradando a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Deus tremendo, Deus de maravilha. Glórias a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Poliana, Marcos 4, versículo 38. Como eu disse, aqui atrás estava a pregação, mas a vontade não é minha, é de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Próximo, olhando. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento aquietou-se e tudo ficou bem calmo. Só para a igreja refletir. Jesus estava descansando no barco, amém? Jesus, ele estava cansado. Jesus sabia o que iria acontecer? Sim ou não? Sabia, amém? Aleluias. Glórias a Deus. Agora eu venho perguntar para a amada igreja:
Você tem fé ou tem medo? Resposta: tenha fé, não tenha medo. Jesus estava presente, amém? Está sentindo a glória de Deus neste lugar? Você está recebendo o mistério? Jesus está neste lugar, está aqui. Você tem medo ou tem fé? As pessoas no barco ficaram apavoradas, tremendo de medo. Na nossa vida, amados, essas duas palavrinhas se faz presente todo o tempo. Fé ou medo. Ou você tem fé ou você tem medo. É da natureza humana. Então é necessário que tenhamos fé, porque sabemos que Jesus está presente, não estamos sozinhos no barco. E aonde Jesus está, o que acontece? Tem controle. Se tem controle, não é necessário temer, não é necessário ter medo. Jesus estava cansado, mas sabia o que estava vindo pela frente. Você sabe que Jesus sabe o que está vindo pela frente, o que vai acontecer daqui 5 minutos, na minha e na sua vida. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe se você tem medo, se você tem fé. Ele sabe o que você está passando. Só que precisamos entender que Jesus está cuidando, Jesus está junto de nós o tempo todo. Quando eu falei que eu estava tomando banho, Jesus mudou a palavra, eu vou falar para você que palavra que Jesus colocou no meu coração. Tem a ver com fé e com medo. A Bíblia fala de Jairo, o principal da sinagoga, amém? A sua filha estava morrendo. Ele foi até Jesus para pedir que Jesus fosse na casa dela, colocasse a mão sobre ela para que ela fosse curada, amém? Para que ela fosse curada. Então Jairo tinha fé, amém? De ir até Jesus, e ele foi, porque ele disse no teu coração, se somente tocasse na cabeça dela, ela não morreria, viveria. Agora vê a sua vida, quantas situações difíceis como a vida de Jairo, com aquele momento com a sua filha ali morrendo, chega um da sua casa e fala para ele: Jairo, não incomoda mais o mestre. Aleluia. Você está entendendo? Diga graças a Deus. O que imediatamente Jesus disse para ele? O que ele sabia que estava acontecendo no coração de Jairo. O que estava acontecendo depois dessa notícia? Você está entendendo? Estava acontecendo um sentimento de medo. Toda aquela fé que ele tinha já tinha desaparecido do homem. Por quê? Veio um por detrás da sua casa, sabendo o que estava acontecendo lá na casa dele, e disse para ele: não adianta, sua filha já morreu. Aleluia. Aí Jesus fala para ele: Jairo, não temas, crê somente. Jesus está dizendo para você aqui nesta noite: a situação está te causando medo, está te deixando preocupada. Você veio aqui nesta noite, só Deus sabe como que está o teu coração. E Jesus fala para você da mesma forma: não temas, crê somente. Amém? Aleluias, graças a Deus.
Que situação, igreja. Então, sempre anda com a gente medo e fé. Mas Jesus quer que eu e você sempre tenha fé e não medo. Amém? Mas nem comecei a mensagem, já passou a hora. Olha só que maravilha. Deus está no controle de tudo. Agora que eu ia entrar na mensagem, mas Deus já falou no coração. Amém? Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Poliana, para não ficar nas minhas palavras, Marcos 5. Vamos ver se eu lembro. 5:35. Você está no Marcos mesmo, hein? Enquanto ainda Jesus falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Quantas pessoas chegam até você e falam para você: você está perdendo tempo de estar lá na igreja, não está acontecendo nada. Sempre vem um balde de água fria e joga em você. Por quê? Para tirar a fé que você tem em Cristo, para tirar a sua única certeza que você tem, que é Jesus. Não adianta nada você ficar indo na igreja. É a mesma coisa. Sua filha já morreu. Continua aí. 36. Mais Jesus. Amém? Sem levar em conta. Sem levar em conta da bobagem que o homem falou lá. Sem levar em conta em tais palavras. Disse ao chefe da sinagoga. Não foi o que eu falei? Não tenha medo, apenas creia. O que atrapalha do milagre acontecer na minha e na sua vida, amada igreja, é esse medo. Por que que o milagre não vem? Porque as coisas não têm acontecido na minha e na sua vida. Está faltando isso. Fé, certeza. Fé em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Você já ouviu aqui que tudo é possível ao que crê. Quem que diz que Deus não pode realizar esse milagre que você está buscando há muito tempo? É mentiroso, é enganador. Quer tirar a sua fé, quer tirar a sua a sua certeza, que é essa fé que você crê em Jesus Cristo, que vai acontecer o milagre. Tenha fé e não medo. Amém? Eu estou ensinando nesta noite é como ter uma fé forte. A fé fraca é aquela. Será um demônio, tá? Sempre falo isso nas minhas pregações. Será é um demônio. É dúvida. Quem tem dúvida não tem Deus. Quem tem Deus tem certeza, tem fé, acredita no milagre. Graças a Deus. Deus tremendo. Deus de maravilha. Isso são várias mensagens assim, igreja. No momento mais difícil da nossa vida, se não for a nossa certeza, a nossa fé em Cristo, não acontece milagre. Aconteceu com Daniel nas covas dos leões. Deixaram os leões sem comer, igreja. Como é que pode? Na natureza sua, o que ia acontecer com Daniel? Ia sobrar alguma coisa? Nada. Mas o que aconteceu lá? Ó, me arrepio tudinho. É Deus, igreja. Onde Deus está, tem proteção, tem milagre. Lá aconteceu o quê? Milagre, amém?
Em segundos, nem minutos, o leão ia devorar ele. Mas por que ele foi? Ele não tinha escolha, ele foi jogado. Amém? Você vai falar isso para mim. Mas eu vou falar para você uma coisa que eu imagino que aconteceu. Daniel, ele era um homem de oração, de fé. Amém? Ele foi com medo ou com fé? E você essa noite? Você tem mais medo ou tem fé? Você vai dizer que tem fé, amém? Mas aí na situação, vamos jogar você lá na cova dos leões. Como é que você está? Você tem medo ou você tem fé? Vai chegar uma notícia triste para você. Como é que você vai lidar com ela? Com medo ou com fé? Está mandando todo mundo embora do seu serviço. Você vai ser a próxima. Como é que você vai ficar? Com medo ou com fé? Aleluia. Se Jesus estiver presente, Ele tem controle. Amém? Se Jesus tem controle, então eu tenho que ter fé e não medo. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei Dário, que era amigo dele, primeira coisa, ele chegou correndo e chamou por Daniel. E Daniel respondeu: Oi, Senhor, porque o meu Deus me livrou das covas dos leões. Da cova dos leões. E o seu Deus, irmãos, nesta noite, irmão, nem li que eu ia pregar. Mas o que Deus quer, o homem prepara, mas quem faz o milagre é Deus. Amém? Você ouviu o que você quis, ou você ouviu o que Deus quis? Não é o homem. O homem faz plano, prepara, mas quem fala é Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite com a sua fé abalada. Jesus está falando comigo e com você. Primeiro Ele fala comigo, com o pregador, depois fala com todos nós. Jesus está pedindo para mim e para você nesta noite: dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Você está entendendo o que Deus está falando no íntimo do seu coração? Se você entrou com dúvida aqui para resolver aquela situação, eu acredito que você não tem mais. Se você entrou aqui com dúvida, será que eu vou conseguir este milagre que eu estou esperando? Eu acredito que você não vai ter mais medo. Dúvida, medo não é de Deus, é do diabo. É o impedimento que Satanás tem para te afastar da bênção. Amém? Que Deus faça você entender ao decorrer dessa semana por que Ele te trouxe aqui nesta noite e por que Ele falou de fé e medo. Coloca a mão no seu coração.